Durante seus anos em Hogwarts, Severo Snape demonstrou ter uma forte paixão pelas artes das trevas. O cânone oficial de Harry Potter nos diz que quando chegou na escola, ou seja, em seu primeiro ano, Snape conhecia mais feitiços do que metade dos garotos do 7º ano e ele fazia parte de uma turma da Sonserina que, na maioria, acabou virando o Comensal da Morte. E isso não foi diferente com Snape. Aparentemente, o caminho que Severo iria seguir depois de sair de Hogwarts era claro e cristalino para as pessoas à sua volta. A própria Lilian já parecia saber que Snape trilharia o caminho das trevas depois da escola. Em uma discussão que os dois tiveram, Lilian disse o seguinte para Severo: "Há anos dou desculpas para o que você faz. Nenhum dos meus amigos consegue entender sequer por que falo com você. Você e seus preciosos amiguinhos comensais da morte. Está vendo? Você nem nega que é isso que vocês pretendem ser. Você mal pode esperar para se reunir a você sabe quem, não é?" A verdade é que, no fundo, Severo Snape desejava que as pessoas o respeitassem e o admirassem, sentimentos que ele raramente recebeu durante sua infância e juventude. E em sua busca pela admiração das pessoas à sua volta, ele acabou tomando decisões erradas e trilhando caminhos obscuros. E esse é um fato confirmado pela autora J.K. Rowling. Em julho de 2007, durante um evento de web chat com o The Leaky Cauldron, ela fez uma revelação super interessante sobre o porquê de Snape ter escolhido o caminho dos Comensais da Morte. Vejam só. Bem, essa é a tragédia de Snape. Talvez se ele tivesse outra chance, ele não teria se tornado um Comensal da Morte, mas como muitas pessoas inseguras e vulneráveis, como Rabicho, ele ansiava por pertencer a algo grande e poderoso, algo impressionante. Ele nunca entendeu realmente a aversão de Lilian pelas artes das trevas. Ele estava tão cego por sua atração pelo lado sombrio que pensou que ela o acharia impressionante se ele se tornasse um verdadeiro Comensal da Morte. E foi exatamente isso que ele fez. Após se graduar em Hogwarts, em junho de 1978, Snape eventualmente se juntou às fileiras dos Comensais da Morte a serviço de Lord Voldemort. E, de acordo com a própria autora, uma das motivações dele para se tornar um Comensal da Morte era impressionar Lilian. Ele realmente achava que receberia o respeito e a admiração que desejava dela quando ela o visse como um verdadeiro Comensal da Morte, um grande bruxo das trevas. Agora, é claro que essa não foi a única motivação de Snape para seguir por esse caminho. Afinal, como eu disse anteriormente, ele sempre foi apaixonado pelas artes das trevas. Então, ele certamente tinha outras razões igualmente fortes para se tornar um seguidor do Lorde das Trevas. As ações de Severo Snape como bruxo das trevas são, em grande parte, desconhecidas. O que se sabe é que ele rapidamente se tornou um importante Comensal da Morte no círculo íntimo de Voldemort. Tanto que a ele foi confiado o papel de espião. Aparentemente, Snape tinha a responsabilidade de se infiltrar entre a comunidade bruxa para descobrir informações importantes e valiosas para o seu mestre, você sabe quem. E foi desempenhando esse papel de espião que Severo entreouviu algo que viria a mudar o rumo de sua vida de uma maneira que ele definitivamente não imaginara. Em uma sala do primeiro andar do bar e estalagem Cabeça de Javali em Hogsmeade, Alvo Dumbledore entrevistava uma candidata ao cargo de professora de adivinhação de Hogwarts. Talvez Snape tivesse recebido a missão de espionar Dumbledore, na tentativa de descobrir qualquer coisa que fosse útil para o seu mestre. Sibylla Trelawney, a moça a quem Dumbledore estava entrevistando, não havia demonstrado nenhum indício de que seria a pessoa mais qualificada para o cargo de professora em Hogwarts. Só que quando Dumbledore encerrou a entrevista e se virou para ir embora, ela começou a falar, e não foi com sua voz normal, etérea e mística, mas em um tom áspero e rouco. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Snape começou a ouvir o que Trelawney dizia e ele rapidamente reconheceu que aquilo se tratava de uma profecia sendo feita. Contudo, enquanto ele ouvia, o barman do Cabeça de Javali o descobriu e o expulsou do bar, impedindo ele
de ouvir a segunda metade da profecia. Portanto, quando ele foi correndo contar para o Voldemort, ele contou só a primeira parte. E isso fez com que Voldemort nunca realmente compreendesse a profecia por completo. Agora, o que Snape nunca poderia ter previsto era que Voldemort julgaria que essa profecia dizia a respeito do filho dos Potter, Harry. Quando soube que Lilian corria grave perigo, Severo não teve outra alternativa senão recorrer a Dumbledore para conseguir ajuda. E uma coisa precisa ser dita aqui: a intenção inicial de Snape era proteger Lilian, e apenas Lilian. Isso fica conclusivamente claro quando lemos a conversa que Dumbledore e Snape tiveram na ocasião em que Snape procurou pela ajuda do velho bruxo. Então, um feixe denteado de ofuscante luz branca cortou o ar. Harry pensou em raio, mas Snape caíra de joelhos e sua varinha voara da mão. Não me mate! Não era a minha intenção. Qualquer aviso da aparatação de Dumbledore fora abafado pelo ruído do vento passando pelos galhos. Ele surgiu diante de Snape com as vestes drapejando contra o corpo e o rosto iluminado de baixo para cima pela varinha. Então, Severo, qual é a mensagem que Lord Voldemort tem para mim? Não, nenhuma mensagem, estou aqui por conta própria. Snape torcia as mãos, parecia meio demente, com os cabelos negros desgrenhados voando em torno da cabeça. Eu venho com um alerta. Não, um pedido. Por favor. Dumbledore fez um gesto com a varinha. Embora as folhas e ramos ainda se agitassem no ar da noite ao redor, fez-se silêncio no lugar em que ele e Snape se defrontavam. Que pedido poderia um comensal da morte fazer a mim? A profecia, o Vitacínio, Trelawney. Ah, sim. Quanto daquilo você relatou a Lord Voldemort? Tudo que ouvi, respondeu Snape. É por essa razão que ele julga que se refere a Lilian Evans. A profecia não se referia a uma mulher, mencionava um menino nascido no fim de julho. O senhor sabe o que quero dizer. Ele acha que se refere ao filho dela. Ele vai matá-la, matar a todos. E é aqui que fica claro qual era a intenção de Snape ao procurar Dumbledore. Se ela significa tanto para você, disse Dumbledore, certamente Lord Voldemort irá poupá-la, não? Você não poderia pedir a ele misericórdia para a mãe em troca do filho? Pedi a ele. Você me dá nojo, disse Dumbledore, e Harry nunca ouvira tanto desprezo em sua voz. Snape pareceu se encolher um pouco. Você não se importa, então, com as mortes do marido e do filho dela? Eles podem morrer desde que você tenha o que quer? Esconda-os todos, então, falou Rouco. Mantenha eles, em segurança, por favor. E o que me dará em troca, Severo? Em troca? Snape olhou boquiaberto para Dumbledore e Harry esperou que ele protestasse. Mas passando um longo momento ele respondeu: o que quiser. Então, a única preocupação de Snape naquele momento era que Lilian fosse protegida. No fundo, ele não se importava se Tiago ou Harry iriam morrer, contanto que Lilian estivesse viva. E isso me põe para pensar. Será que o que Snape sentia por Lilian era realmente amor? Sabe? Um amor maduro e puro? Ou será que era algum tipo de obsessão doentia em que a pessoa deseja a outra mesmo que ela não retribua o sentimento, mesmo que ela esteja infeliz? E aí, quanto mais eu paro para pensar nesse sentimento que o Snape nutria por Lilian, mais eu me pergunto se o que ele sentia era realmente amor, ou se era uma espécie de amor patológico. Saca só, eu vou me arriscar a entrar numa área aqui que eu tô longe de ser especialista, mas eu gosto muito de estudar a respeito. Então é o seguinte, os psicólogos de plantão aí podem me corrigir se eu estiver viajando muito aqui. Na psicologia existe um conceito intrigante chamado amor patológico. Algumas pessoas podem reconhecê-lo também como síndrome de Clérambault ou Clérambault, sei lá como é que se fala, ou erotomania. O que isso realmente significa? Bem, é um transtorno onde alguém se torna obcecado por outra pessoa, geralmente alguém que parece estar fora de alcance ou que simplesmente não retribui os sentimentos. Agora, aqui está o ponto interessante. O amor patológico é frequentemente comparado a um transtorno obsessivo-compulsivo. Por quê? Porque aqueles que sofrem com isso têm pensamentos e ações que se repetem constantemente, focados em um indivíduo específico.
E de acordo com os especialistas, essas pessoas tendem a colocar a pessoa amada em um pedestal, interpretando de maneira equivocada qualquer interação ou sinal vindo dela, como se houvesse uma reciprocidade no sentimento. E aqui a coisa fica ainda mais complicada. Essas pessoas podem ir além, chegando a perseguir quem amam, violando sua privacidade e, em alguns casos, agindo de maneira agressiva. Lembram quando Snape chamou Lilian de sangue ruim? Pois então. Mas o que leva alguém a esse ponto? Bem, pode ser uma série de coisas, desde baixa autoestima, passando por problemas emocionais bem profundos, como depressão e ansiedade, até traumas passados ou abusos sofridos na infância, ou seja, tudo o que Snape passou durante sua infância. Enfim, é uma questão para realmente refletirmos. Quando eu penso em toda a trajetória de Severus Snape, eu consigo imaginar que ele poderia sofrer desse transtorno obsessivo-compulsivo, ainda que fosse em um grau menor. Além dele ter sofrido de tudo ou quase tudo o que pode causar o amor patológico, baixa autoestima, problemas emocionais, depressão e ansiedade, traumas e abusos na infância, a gente consegue ver que o amor que Snape sentia por Lilian nem sempre levava em consideração o que ela mesma sentia. Vamos analisar o seguinte. Ao pedir para que Voldemort poupasse Lilian, e apenas Lilian, Snape estava satisfazendo a ele próprio. Ele ficaria feliz por ela estar viva, por ela ter sido poupada. Talvez ele até pensasse que agora o caminho estaria livre para ele, não sei. Aqui eu estou apenas presumindo coisas. Mas o que ele certamente não levou em consideração, e esse diálogo que acabamos de ler entre Dumbledore e ele deixa isso muito claro, é o quanto Lilian seria infeliz ao perder as duas pessoas que ela mais amava na vida, seu esposo Tiago e seu filho Harry. Snape definitivamente não parecia considerar a felicidade de Lilian, mas sim a dele próprio. E isso é o tipo de coisa que eu imagino que alguém que sofre de amor patológico faria. Enfim, só uma coisa para nós realmente pensarmos a respeito. Será que Snape realmente amava Lilian ou ele era apenas obcecado por ela? O que vocês acham? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês sobre isso. Já vão deixando o seu like e ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no Wizarding Bruno, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui no canal. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Faça como essa galerinha aqui da tela de membros do canal e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. Se você quiser apoiar ainda mais o Wizarding Bruno, comente nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal usando o Valeu Demais. O Valeu Demais é como o superchat das lives, só que para vídeos como esse aqui. Com o Valeu Demais você faz uma contribuição extra para o canal, além de garantir que seu comentário será respondido.